E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Semana das Tralhas em Corda, o curso gratuito de produção de tralhas em cordinha. Aqui é a Bianca, sou criadora da Tralhas Becintra. Acredito que a maioria que está no grupo já me conhece, já me acompanha lá no Instagram. E, como o próprio nome já diz, eu trabalho com a produção de tralhas em cordinha e também com os treinamentos para aqueles que querem entrar no ramo ou simplesmente aprender a produzir as suas próprias tralhas. Nessa semana eu vou te ensinar passo a passo, nos mínimos detalhes, como produzir a montagem, como fazer a montagem completa de uma cabeçada trançada e argolada, com algumas dicas que vão te ajudar a faturar muito com a produção de tralhas em cordinha. E não importa se você tem 8, 15, 20, 30, 40, 60 anos, você também pode aprender e vai aprender a produzir as suas próprias tralhas aqui na Semana das Tralhas em Corda. Então, vão ser no total 3 aulas e em cada aula eu vou te mostrar uma parte do processo da montagem da nossa cabeçada. E no final de cada aula você vai receber uma senha que vai te dar o acesso ao resumo de cada aula, um link que eu vou estar enviando no grupo com o resumo de cada aula e mais alguns bônus que eu vou estar liberando para você. Então, bora para a primeira aula, já separa caneta, papel, o que você tiver aí, que é nessa aula que eu vou passar as medidas, quantidade exata de corda, de material e o passo a passo das principais tranças e charruas que a gente vai estar usando na montagem da nossa cabeçada trançada. Então, bora para o nosso passo a passo. Prontinho. Então, as cordas que eu uso para fazer a montagem, não só da cabeçada, mas de todas as tralhas, são as cordas de polipropileno de 2 mm, como essa daqui, para as tranças e para as charruas, e de 6 mm, como essa daqui, para os cabrestos, rédeas, as cabeçadas de corda. Então, é importante que você tenha atenção à qualidade das cordas antes de comprar. Então, para a produção da nossa cabeçada, vou usar aqui no total 43 metros de cordinha 2 mm, essa amarela, no total, para produção das tranças e para as charruas e os acabamentos. Vou usar aí, em média, 14 metros de corda preta 2 mm. Inclusive, eu vou enviar lá no grupo oficial o link dos fornecedores de materiais, que vai ser um dos bônus para os alunos da próxima turma, que é o e-book Fornecedores Secretos, acredito que a maioria já conhece. Então, vou usar também uma fivela, tamanho PP ou de 16 mm, esse aqui é o modelo casco de mula, 2 argolas, número 17 para as laterais da cabeçada, e aqui uma número 20 para a testeira da cabeçada, mas você pode usar também só uma argola menor na testeira, como a número 17, ou também usar 3 argolas, número 15 ou número 16, aí vai de acordo com o seu gosto. Então, agora eu separar as cordas em partes, que no caso eu já deixei ela separada, mas anotem aí, eu vou passar aqui por escrito também na tela dessa aula. Para as biqueiras, que no caso vai ser essas cordas aqui, já deixei ela separada, você vai usar para cada biqueira 8 tentos com 1,5 m de comprimento, ou seja, desse ponto aqui até o final tem que ter 1,5 m de comprimento. Aqui no caso ele tá dobrado ao meio, mas você pode, por exemplo, cortar aqui, fazer 8 tentos com 1,5 m de comprimento para cada biqueira. Então, vão ser duas biqueiras separadinhos aqui, que vai dar no total mais ou menos 16,80 metros de cordinha 2 mm para as 2 biqueiras. Aqui para regulagem da nossa cabeçada, a parte que vai na nuca do cavalo, a gente vai usar 9 tentos com 1,85 m cada, que vai totalizar mais ou menos 16,60 metros no total para a produção da regulagem, que eu deixei presa também. Porém, essa a gente vai iniciar a trança direto da fivela, mas aí no decorrer da aula eu vou mostrar como fazer para aprender. Aí para a testeira da nossa cabeçada, eu vou usar 9 tentos com 68 centímetros cada tento. Então, desse ponto aqui em cima até o final aqui, tem que ter 9 tentos
com 68 centímetros. E vale ressaltar que essas medidas que eu tô passando aqui nessa aula são para esse modelo específico de cabeçada, e no final da aula vocês vão ver como ela vai ficar. Com uma argola ou 3 pequenas na testeira, as biqueiras, 2 argolas aqui nas laterais e a regulagem dupla, que no caso vai ser com 2 cordinhas. Aí eu não comentei, mas para testeira ele vai totalizar aqui de cordinha mais ou menos 6 metros e 10, 6 metros de cordinha 2 milímetros. Então agora as medidas dos tentos para a gente fazer as charruas. Que no caso eu vou estar usando essa cordinha preta, também 2 milímetros para as tranças, para as charruas, aliás. E aqui no caso, em cada tento, para fazer cada charrua dupla, eu vou usar de 75 a 85 centímetros de cordinha por tento. Então agora para montagem das tranças e charruas, que aqui no caso vai ser as tranças de 9 tentos achatada, para testeira e para regulagem, e para biqueira, a gente vai usar a trança de 8 tentos quadrada. Para as charruas, charrua dupla, cinquinho e também a charrua buriti, que aí vai ser o passo a passo dela na próxima aula. Então, você pode usar também várias outras charruas e tranças, como algumas que eu trouxe, esses modelos aqui mais diferentes. Também estou aproveitando para regravar algumas aulas com o passo a passo dessas tranças. Os modelos aqui mais diferentes. Também tem charruas, como aqui, por exemplo, charruas mais diferenciadas. Essa aqui fardonaense, tupi e algumas outras tranças, como essas. Então, voltando aqui, agora eu vou mostrar o passo a passo das tranças e charruas que a gente vai estar usando na nossa cabeçada. Vamos então para as 2 charruas que a gente vai estar usando, que vai ser a charrua dupla e o cinquinho. Aqui com o passo a passo, vou estar usando a cordinha amarela, mas para montagem da cabeçada, estou usando a cordinha preta, tá? Então aqui é para facilitar a visualização. Aqui na ponta, eu gosto de derreter ou pegar um resto de cordinha, derreter a pontinha e fazer como se fosse uma agulha. Você vai pegar o isqueiro, colocar na lateral da cordinha levemente a chama e vai enrolando com o dedo. O ideal é que você tenha um potinho com água aqui na lateral para você poder molhar o dedo e não tá queimando. Então, apoiou a chama do lado da cordinha e vai enrolando até ela ficar dessa forma. Você pode estar usando também uma agulha como essa daqui de inox, que já tem a entradinha aqui para pôr a cordinha. No caso, essa agulha também vai dentro do kit de bônus de ferramentas e cordas para produção de tralhas, como eu comentei lá no grupo. Então, para o passo a passo, vou estar usando aqui como base o isqueiro. E para iniciar, a gente vai fazer da seguinte forma. Pego a ponta que está oposta à agulha e vou apoiar aqui na nossa base. Peguei a pontinha, apoiei aqui na base. Enrolei uma vez, enrolei 2 vezes. Fiz o xizinho aqui, segurei com o dedo. Enrolou, você vai pegar a sua agulha e vai entrar nessa voltinha aqui em cima, que vai ser a que vai seguir da ponta que você iniciou. Entrou aqui, tomando cuidado para não enrolar a cordinha, e vai ficar dessa forma. Veio aqui para trás, pegou a cordinha, fez esse X. Apoiou aqui, vem com a agulha e entra do lado da cordinha que você iniciou. Puxou, ele vai ficar dessa forma. Virou novamente, você vai passar por cima de um, essa aqui no caso, por cima de 2, por essa daqui, e por baixo de um, que vai ser essa que vai estar aqui no meio. Então, por cima de 1, 2 e entra na próxima. Não aperta muito, deixa ele com uma leve voltinha aqui assim. Virou novamente,
por cima de 1, por baixo de 2 e entra nessa voltinha que pode ser que ela esteja um pouco escondidinha aqui no meio das outras duas. Então, por cima de 1, 2 e entra aqui. Ele vai ficar dessa forma. Essa ponta aqui, essa voltinha, você também não aperta. Ele vai ficar dessa forma. De novo, por cima de 1, por baixo de 1, por cima de 1, por baixo de 1. Ajustou. Por cima de 1, por baixo de 1, seguindo aqui onde ela entrou. Então, por cima de 1, por baixo de 1. Por cima de 1, por baixo de 1. Ajustou. Agora, a cama da nossa charrua dupla, já tá pronta. Ela vai ficar aqui dessa forma. Vou dar uma viradinha nela pra mostrar como ela ficou. E agora, a gente vai pra segunda parte. Por cima de 1, por baixo do X, que vai ser essa voltinha, mais a ponta que você iniciou. Dessa forma, por cima de 1, por baixo do X, e vai seguindo. Por cima de 1, por baixo de 1, dessa forma. Por cima de 2, por baixo de 1. Ele vai estar aqui. Por cima de 2, por baixo de 1. Filha da puta. Por cima de 1, por baixo de 2. Aqui na frente, ele vai estar essa duplinha. Você pode puxar um pouquinho a ponta que você iniciou aqui pra baixo. Ele vai aparecer essas duas cordinhas juntas. A gente vai separar. Então, por cima de 1, por baixo de 2, separando essa duplinha. Ajustou. Por cima de 2, por baixo de 1, aqui na volta. Por cima de 1, por baixo de 2, mesma coisa, separando a duplinha aqui da frente. Por cima de 1, por baixo de 2. Ajustou. Por cima de 2, por baixo de 1. E agora vai ser um pouquinho diferente, você vai passar por cima de 2, por baixo de 2. Seguindo aqui, onde ela entrou, vai estar essa dupla e essa dupla aqui. Então, a gente vai separar por cima de 2, por baixo de 2. Ajustou. Agora, indo para a última volta, por cima de 2, por baixo de 1. Por cima de 2, por baixo de 2. Dessa forma. Por cima de 2, e agora a gente vai entrar por baixo de 2, separando também essa dupla aqui. Por cima de 2, por baixo de 2. Novamente, por cima de 2, por baixo de 2, separando as duas duplinhas. E para fechar a nossa charrua, por cima de 2, por baixo de 2, aqui do lado dessa que a gente iniciou. Por cima de 2, por baixo de 2. E a nossa charrua dupla já tá pronta. Ela vai ficar assim. Aí, como eu usei aqui como base o isqueiro, eu usei 90 centímetros de cordinha, por isso que ele ficou uma sobra grande aqui. Mas caso você queira usar como base aqui o dedo, você pode estar usando 75 a 85 centímetros no máximo de cordinha, que vai ficar na medida certinha para usar na nossa cabeçada. Assim que ela vai ficar. E agora, bora pro passo a passo do cinquinho. Agora, pro cinquinho, mesma coisa, base o isqueiro, agulha aqui na ponta, só a medida você pode estar usando 40, 45 centímetros
de cordinha para fazer cada uma. Então, no máximo aí 50 centímetros, caso você for usar como base aqui o isqueiro, como eu tô fazendo na aula. Então, para iniciar ele, mesma coisa, apoiou a ponta oposta à agulha na nossa base, enrolou uma vez, enrolou duas, fez o xizinho aqui no meio, vem com a ponta da nossa agulha e entra na voltinha aqui em cima, que segue por baixo da ponta que a gente iniciou. Ajustou aqui, mesma coisa. Virou aqui pra trás, fez o xizinho, chegou aqui. E agora, diferente da charrua dupla, a gente vai entrar aqui do lado da pontinha que a gente iniciou, nessa voltinha. E agora, você vai puxar essa cordinha pra baixo. Puxou aqui pra baixo, você vai pegar a volta da direita, vai passar por cima da volta da esquerda. Pegou ela aqui, passou por cima, e a volta que estava na esquerda, você vai puxar ela aqui. Puxou, levantou um pouquinho ela, você vai entrar com a agulha aqui por baixo dela. Ajustou, cama do cinquinho tá pronta. Agora, por cima de um, por baixo do X, que vai ser essa voltinha, mais a ponta que a gente iniciou. Ajustou aqui, tá feita. Então, por cima de dois, por baixo de um, ajustou. Por cima de dois, por baixo de um, aqui na volta, e ajustou. Por cima de dois, por baixo de dois, separando essa duplinha aqui de cima. Então, por cima de dois, por baixo de dois. Caso você tenha muita dificuldade para produzir a charrua dupla, você pode estar usando somente o cinquinho para a produção da sua cabeçada. Mas você tem que levar em conta que o valor de venda da sua cabeçada vai ser reduzida. Usando charruas mais elaboradas, como a charrua dupla, que não é, no caso, tão elaborada, ela é bem simples de fazer. Mas, por exemplo, se for usar uma TUPI, aí você já pode subir bastante o valor da sua cabeçada. Com uma charrua mais elaborada, ela vai agregar bastante o valor e você vai ter um lucro muito maior. Então, seguindo aqui a montagem do nosso cinquinho, passou por cima de dois, por baixo de dois, você vai seguir por cima de dois, por baixo de dois, separando a duplinha aqui da frente. Por cima de dois, por baixo de dois, ajustou. Novamente, por cima de dois, por baixo de dois, separando a dupla aqui da frente. Ajustou. E agora, para fechar a nossa charrua, nosso cinquinho, por cima de dois, por baixo de dois, aqui do lado da ponta que a gente iniciou. Então, esse daqui é o passo a passo das duas principais charruas que a gente vai estar usando na produção da nossa cabeçada. E esse modelo específico que eu tô mostrando aqui, você vai estar usando no total de materiais em torno de R$20, já contando o valor das cordinhas e também o valor das argolas. Você vai estar gastando em torno de R$20 comprando os materiais no lugar certo e vai estar podendo vender essa cabeçada aqui entre 120 e 140 reais. Então, pra vocês terem uma ideia, e obter um lucro de até 120 reais com uma única cabeçada. Isso fazendo exatamente como eu tô mostrando aqui nessa aula, como eu vou mostrar nas próximas aulas. Esse modelo específico, você pode vender entre 120 e 140 reais e obter um lucro de até 120 reais com praticamente um dia de trabalho e só uma
cabeçada produzida. E nas próximas aulas eu também vou estar dando algumas dicas para quem pensa em produzir as peças, produzir as traias para venda. E agora, vamos com o passo a passo das tranças que a gente vai estar usando na nossa cabeçada trançada. Separado aqui, e para a trança de 9 tentos achatada, você vai estar separando 5 tentos de um lado, 4 tentos do outro. O lado que tiver 5 tentos, aqui no caso a mão direita, vou pegar o último de fora, deixo todos os tentos alinhados assim do lado do outro, pego o último de fora, vou passar por cima de 2, por baixo de 2. Levo lá do outro lado, deixo ele alinhado. Último de fora, por cima de 2, por baixo de 2. E apertou. Do outro lado, último de fora, por cima de 2, por baixo de 2. Ajustou. Do outro lado, último de fora, por cima de 2, por baixo de 2, sempre nesse padrão. O último de fora, por cima de 2, por baixo de 2. Começando a se formar. Novamente, do outro lado, por cima de 2, por baixo de 2. Ajustou. Último de fora, por cima de 2, por baixo de 2. Apertou. Último de fora, por cima de 2, por baixo de 2, e vai seguindo esse padrão até o final da trança, sempre apertando muito bem cada tento aqui. E uma dica para estar apertando os tentos é, a cada ponto você puxa o último aqui de fora, por cima de 2, por baixo de 2. Fez o ponto. Vai do outro lado, puxou aqui, por cima de 2, por baixo de 2. Vai seguindo até o final da trança. Veja como ela já tá começando a se formar. E agora, bora então para a trança de 4 tentos quadrada, de 8 tentos quadrada, de 8 tentos, de 8 tentos quadrada, que vai ser a trança que a gente vai estar usando para as biqueiras. Separado, 8 tentos, 4 de um lado, 4 do outro. Para essa trança, a gente deixa todos os tentos alinhados aqui também, para facilitar a visualização, 4 de um lado, 4 do outro, e assim vou iniciar. Pego o último de fora, mão direita, passo por baixo de 3, por baixo de 2 do outro lado e volto. Dessa forma. Fiz mão direita, agora a mão esquerda. Pego o último de fora, por baixo de 3 aqui do lado dele, por baixo de 2 do outro lado e volto esse tento que a gente acabou de passar. Direita, por baixo de 3, por baixo de 2 e volto. Mão esquerda, por baixo de 3, por baixo de 2 e volto. Sempre nesse padrão também. Pego de fora, por baixo de 3, por baixo de 2 e volta. Pego de fora, por baixo de 3, por baixo de 2 e volta. Direita de novo. Pego de fora, por baixo de 3, por baixo de 2 e volta. E vai seguindo esse padrão até o final da trança. E mesma coisa, puxou aqui, fez o ponto. Puxou, fez o ponto. Sempre ajustando muito bem essa trança. De início pode parecer um pouco chatinha de fazer, mas ela é bem simples. Pega o último de fora, por baixo de 3, por baixo de 2 e volta. Sempre intercalando. Fez uma mão, fez a outra. Direita, esquerda, assim até o final da trança. Pego de fora, por baixo de 3, por baixo de 2
e volta. Pego de fora, por baixo de 3, por baixo de 2 e volta. E é esse o passo a passo da trança de 8 tentos quadrada. Aí vocês viram o passo a passo da trança de 9 tentos achatada, também da charrua dupla e do cinquinho. É assim que você vai fazer com todas as cordinhas que a gente separou no começo da aula. E agora eu vou estar liberando a senha de acesso ao resumo da nossa aula. E a senha de acesso vai ser lucro, assim como está escrito aqui embaixo. A senha para você estar acessando o link com o PDF do resumo da nossa aula, assim como alguns bônus e também dicas sobre fornecedores que eu vou estar passando dentro desse bônus, dentro desse PDF. A senha para você acessar ela é lucro. Tudo no minúsculo, assim como está escrito aqui embaixo. É só vocês escreverem essa senha lá onde vai ser solicitado no link que eu vou estar enviando daqui a pouco lá no grupo oficial. Agora aproveita, baixe o resumo dessa aula no seu celular, compre as cordas, dê início às tranças e charruas, que na quinta-feira, na nossa próxima aula, eu vou te mostrar como fazer a charrua buriti, como encapar o botão de uma forma simples e como fazer a montagem das biqueiras trançadas, além de mais alguns bônus que eu tô preparando para vocês. Então, por hoje é só e até a nossa próxima aula do nosso curso gratuito, da nossa Semana das Tralhas em Corda. Lembrando que no final do nosso curso vou estar liberando os kits de cordas e ferramentas de bônus para alguns alunos da nossa Semana das Tralhas em Corda. Seu kit completo com todas as ferramentas necessárias para a produção de tralhas em cordinha. Então, por aqui é só e até a nossa próxima aula.